17. Martial Arts System. Capítulo 65. Vivenciando Memórias Parte 1. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado Ichiro abriu os olhos e viu o teto branco do seu quarto. Foi um sonho. Ichiro pensou primeiro, mas no momento em que tentou se levantar da cama, ele percebeu que não conseguia se mover. Paralise do sono. Ichiro pensou em choque. Ele tentou falar, mas não conseguiu. Ajuda do sistema. Ichiro gritou em sua mente. Mas nenhuma resposta veio. Porra do sistema, ajuda, vadia inútil. Ele gritou com os olhos injetados de sangue. Big Brother, acorde. Ichiro ouviu um grito alto, e Ayako abriu a porta com força. Ayako, minha querida irmã, me ajude. Ichiro gritou. Acorde. Ayako pulou direto no estômago de Ichiro. Ouve. Ichiro pegou o pequeno corpo de Ayako. Ayako, o que você quer? Mamãe disse para te acordar, disse Ayako enquanto seus olhos negros e brilhantes olhavam para Ichiro. Tudo bem. Ichiro assentiu e se levantou preguiçosamente. Mas dentro de sua mente. O que é isso? Não era eu quem está falando. Ichiro, em sua mente, gritou em choque. É essa coisa de vivenciar as memórias. Ichiro finalmente percebeu que não era um sonho. Mas este parece um dia muito comum. Por que ele está me mostrando isso? Ichiro continuou pensando enquanto olhava para as coisas que o Ichiro anterior costumava fazer. Ichiro fez sua rotina matinal habitual e depois desceu as escadas em um ritmo tranquilo. Ele foi até a cozinha e viu sua irmãzinha sentada à mesa enquanto esperava o café da manhã chegar. E viu sua mãe trabalhando na cozinha. Ichiro caminhou até Ayako e beliscou suas bochechas. Moou. Ayako fez beicinho enquanto Ichiro riu e sentou-se na cadeira. Azumi trouxe a comida para a mesa, e os dois irmãos começaram a mastigá-la com uma velocidade alarmante. Azumi suspirou, mas sorriu gentilmente enquanto olhava para eles. Ichiro terminou a comida e voltou para seu quarto para se vestir com sua roupa escolar. Ichiro, em sua mente, percebeu que a gravata que ele tinha era da cor amarela, o que significa que o atual Ichiro estava em seu segundo ano. Mas a roupa era diferente, e não era a mesma da escola pública de ensino médio de Ryu. A roupa era cinza com leves toques de preto. Parece que Ichiro não estava na escola pública de ensino médio de Ryu. Ichiro pensou que era estranho, mas não se importou muito com isso. Ele olhou no espelho e viu um belo rapaz de cabelos pretos, com um pouco de gordura de bebê ainda nas bochechas. Ichiro pegou sua mochila e desceu as escadas. Ele abriu a porta e começou a caminhar em direção à escola em um ritmo tranquilo. Ayako ainda está no ensino fundamental, por isso seus pais a levam para a escola dela, que fica em uma direção diferente da escola de Ichiro. Assobiar Ichiro assobiou enquanto caminhava em direção à escola. Enquanto caminhava, ele viu muitas pessoas mais velhas prestes a abrir suas lojas. Ichiro os cumprimentou com um sorriso, e os mais velhos responderam com sorrisos gentis. Ele também viu vários estudantes caminhando na mesma direção. Sua figura atraiu bastante atenção, especialmente das meninas mais novas. Mas aqueles que estavam no segundo ano como ele balançaram a cabeça quando o viram. Como ele não se interessava por artes marciais, ele era considerado uma anomalia. E eles acham que Ichiro é basicamente um nerd que gosta de videogames. Você pode ganhar muito com videogames porque o conceito de videogames é muito famoso. Principalmente o jogo chamado Nintendo, que foi lançado há um ano. Ichiro também experimentou e gostou muito do jogo. Desde então, ele vem subindo de nível e se tornou o melhor jogador do mundo. Todo mundo conhece o nome King of Games. Mas é claro que o Ichiro atual não sabia porque ele nunca interagiu com ninguém no jogo. É por isso que a maioria dos alunos de sua classe pensa que ele é um tolo com um sonho que nunca será alcançado. Poucos jogadores ganham o suficiente. Mas o atual Ichiro ganhou mais do que toda a base de jogadores combinada. Atualmente, Ichiro não tem amigos para conversar na escola. Ele ainda não conheceu seus amigos Marca-Leson e os outros. Seus dias na escola geralmente são muito monótonos. Mas ele ainda tira boas notas porque, sem boas notas, seus pais não aprovariam seu hábito de jogar. Ichiro ainda estava um pouco longe de sua escola. Ele já tinha visto um prédio da escola pública de ensino médio de Ryu,
Mas sua escola ainda estava um pouco longe. Ficava a cerca de 2 quilômetros da escola pública de ensino fundamental de Ryu. Ele estava prestes a começar a andar mais rápido porque poderia se atrasar. Ah! Mas então Ichiro ouviu risadas ameaçadoras vindas de várias figuras. Ele aguçou as orelhas. Ele escutou atentamente e ouviu risadas vindas de um dos becos. Com curiosidade, ele se aproximou do beco. Lá, ele viu 5 indivíduos com aparência de delinquentes espancando um homem de aparência jovem que estava caído no chão. O homem de aparência jovem tem o corpo cheio de feridas, sangue jorrando de seu corpo, colorindo o chão sob ele de vermelho. Ichiro arregalou os olhos, seu corpo tremia ao olhar para aquela visão brutal. Os indivíduos com aparência de delinquentes pareciam ter entre 19 e 20 anos, provavelmente já estavam na faculdade, exceto se tivessem abandonado a faculdade porque pareciam não dar a mínima para a escola. Hugo. O indivíduo de aparência jovem gemeu de dor novamente. Sua visão estava começando a ficar mais turva. Esse bastardo tem apenas $10. Esse pobre coitado. Um dos indivíduos de aparência delinquente rosnou e chutou o homem de aparência jovem com raiva. Bam bam bam. O RGHH. O rosto do homem de aparência jovem estava manchado de lágrimas. Ele sentiu seus ossos sendo esmagados por causa da força dos chutes. $10 não é nem o suficiente para o almoço. O indivíduo com aparência de delinquente rosnou enquanto coçava a cabeça. Um dos indivíduos com aparência de delinquente agarrou o cabelo do jovem e perguntou: "Onde é a sua casa e me diga onde você escondeu seu dinheiro?" "Não posso. Minha irmã está sozinha em casa." O jovem pensou ansiosamente. "TT é todo o dinheiro que eu tenho." Ele gritou enquanto continuava a cuspir sangue da boca. "Filho da puta, pare de mentir." O indivíduo de aparência delinquente estava prestes a chutá-lo novamente, mas então um grito alto foi ouvido da entrada do beco. "Parem com isso." Os 5 indivíduos com aparência de delinquentes olharam cautelosamente para a entrada do beco e viram um jovem de cabelos pretos e um rosto bonito parado com o corpo trêmulo. "Quem diabos é você?" um deles perguntou. Deixem-no em paz. Se ele não for tratado, ele vai morrer." Ichiro gritou e esperou que eles entendessem. Mas os 5 indivíduos com aparência de delinquentes começaram a rir. Por que você está rindo?" Ichiro gritou. Um dos delinquentes caminhou em direção a Ichiro. Ichiro começou a recuar enquanto sentia medo pela primeira vez na vida. "Nós somos parte do submundo. Você sabe o que isso significa, seu idiota. Mesmo se matarmos, ou roubarmos, ninguém faria merda nenhuma." O delinquente se aproximou de Ichiro ainda mais rápido. "Eek!" Ichiro gritou de medo. "Que?" O delinquente riu maldosamente. Ele gostou de seu olhar assustado. O delinquente de repente começou a correr. Sob o olhar atônito de Ichiro, ele apareceu na frente dele. Ele socou o abdômen de Ichiro, o que o fez voar por alguns metros até cair no chão duro dolorosamente. O GH Ichiro gritou de dor. Ele agarrou seu estômago enquanto rolava no chão em agonia. O delinquente continuou rindo. Ele se aproximou de Ichiro e pisou em seu rosto. "Sua besteira justa é inútil aqui, somente os fortes podem triunfar." Ele pisou no chão com o rosto ainda mais forte. O rosto de Ichiro começou a sangrar enquanto o chão abaixo dele começou a rachar. Ichiro não conseguia mais formar frases. Ele sentia que seu crânio estava prestes a quebrar. "Vamos ver quanto dinheiro ele tem." Um dos delinquentes no beco sugeriu, e caminhou em direção a eles. Ele se agachou e começou a vasculhar os bolsos de Ichiro até finalmente encontrar seu telefone e sua carteira. "Este telefone parece caro." ele disse pensativamente. "Não. Devolva." Ichiro gritou enquanto estendia a mão em direção ao telefone. Era um presente que ele havia recebido de sua mãe. A família deles não é tão rica, é por isso que o telefone era essencial e valioso. "Calhe a boca." O delinquente rosnou e deu um soco no rosto de Ichiro. "Arg!" Ichiro fez uma careta de dor, seu nariz quebrou e sangue começou a escorrer de seu lábio. O delinquente sorriu e mexeu na carteira. Ele pegou 2 notas de dinheiro. Apenas $50, melhor que nada. O delinquente balançou a cabeça em decepção. Ele colocou a carteira e o telefone nos bolsos e voltou para o beco. Ainda havia um dos delinquentes segurando Ichiro enquanto pisava em seu rosto. "Dama, vamos lá", rugiu um dos delinquentes do beco. "Tudo bem." Dama parou de pisar no rosto de Ichiro e saiu com outros delinquentes que ainda estavam rindo.
Apenas o jovem de aparência destruída permaneceu no beco. O chão ao redor dele estava manchado de sangue. Enquanto Ishiro tentava se levantar, ele não tinha forças. Ele mal conseguia sentir as pernas por causa do medo que sentiu há poucos momentos. Ishiro, em sua mente, continuou olhando para a cena com uma expressão irritada. Você ousa me roubar? Você ousa me humilhar? Não se preocupe, Ishiro, eu vou lidar com eles. Ishiro pensou com raiva enquanto falava com Ishiro assustado, mesmo que ele não pudesse ouvi-lo. Ele sentiu cada emoção que Ishiro sentiu. Raiva. Pena para com o jovem. Temer. Desamparo. Ishiro nunca se sentiu tão impotente, mesmo olhando para o capitão Marcial de longe. Mas olhando para esta cena, as memórias do Ishiro anterior, ele se sentiu genuinamente impotente. Martial Arts System. Capítulo 66. Vivenciando Memórias Parte 2. Ah! Ishiro exclamou porque a memória se estilhaçou como um pedaço de vidro. Ele olhou ao redor e viu que havia retornado ao vazio negro. O que você acha? Ele ouviu uma voz atrás dele. Ele virou a cabeça rapidamente e viu Ishiro de cabelos brancos. Ishiro cerrou os dentes e cerrou o punho. Raiva, certo? Foi o que senti. O Ishiro de cabelos brancos disse com uma cara de dor. Ishiro ficou quieto e esperou que ele continuasse. Suspirar. O Ishiro de cabelos brancos suspirou. Eu me senti desamparado. Eu senti medo. Eu pensei que iria morrer. Ishiro interrompeu. Por que não me lembro de nada disso ter acontecido com você? O Ishiro de cabelos brancos sorriu ironicamente. O sistema bloqueou algumas das memórias mais sombrias. Esta era uma delas. O sistema não queria nenhuma distração. Por que você mostrou essas memórias agora? Ishiro perguntou. Este é um dos testes para você chegar a capitão Marcial. Não podemos mais manter essas memórias em segredo de você. Caso contrário, você não estará completo como pessoa. Terá mais dessas memórias? Ishiro perguntou com uma leve gagueira. Ele não quer sentir o desamparo nunca mais. O Ishiro de cabelos brancos assentiu tristemente. Ainda são poucos. Porra! Ishiro xingou. Ele coçou a cabeça em frustração. Eu sei, mas isso é necessário para o seu crescimento. O Ishiro de cabelos brancos se aproximou de Ishiro e disse. Ishiro ficou quieto por mais um momento até decidir perguntar. Por que você não queria vingança? Quem disse que eu não queria? O Ishiro de cabelos brancos levantou uma sobrancelha. Ishiro olhou para ele surpreso. Eu queria machucar aqueles bastardos delinquentes. Eu queria quebrá-los. É por isso que comecei a treinar artes marciais. Passei incontáveis meses melhorando meu físico, mas nem cheguei ao nível de novato marcial. Eu não tinha talento algum. O Ishiro de cabelos brancos suspirou de frustração. Ishiro arregalou os olhos. Você se lembra de quando começou a treinar que nosso corpo não era tão terrível quanto alguém poderia supor? Afinal, sou conhecido por me interessar apenas por videogames, mas meu corpo não era tão ruim assim. Isso é verdade. Ishiro pensou em voz alta. Depois que ele recuperou suas memórias, seu corpo não estava tão ruim, mas ainda estava fraco em certo sentido. Mas não tão ruim quanto alguém que não faz nenhum exercício. Decidi desistir das artes marciais e fiquei com muito medo do que me cercava. O Ishiro de cabelos brancos disse de repente. Ishiro olhou-o diretamente nos olhos. O Ishiro de cabelos brancos suspirou. Eu tive pesadelos daquele dia por meses. Eu pensei que nunca iria embora, mas um dia. As memórias daquele dia eram tão vagas que eu parei de pensar naquele dia. Ishiro suspirou e pensou. Será que eu conseguiria esquecer tal experiência? Provavelmente não. O Ishiro de cabelos brancos então sorriu e disse, não sei se é o destino ou não, mas você se lembra de Lucas contando uma história sobre quase matar um estudante universitário uma vez? Ah, eu sei, disse Ishiro e olhou para o Ishiro de cabelos brancos com um olhar questionador. O Ishiro de cabelos brancos riu e contou. O jovem que foi brutalmente agredido no beco era amigo de Lucas, e os delinquentes eram aqueles que sentiam a ira de Lucas. Sério? Ishiro arregalou os olhos. Sim. O Ishiro de cabelos brancos assentiu e continuou. Mas ela não contou toda a história do que aconteceu. De fato, ele não matou os delinquentes, mas ele aleijou um deles. Ishiro arregalou os olhos em choque. O Ishiro de cabelos brancos riu e assentiu. Ele aleijou aquele que pisou no meu rosto. Eu queria ser aquele que fez isso. Mas tudo bem. O Ishiro de cabelos brancos murmurou tristemente.
Então Ishiro de cabelos brancos virou seu olhar para Ishiro e sorriu ironicamente. É hora de você experimentar outra memória. Droga. Ishiro gemeu de aborrecimento. O Ishiro de cabelos brancos caminhou em direção a Ishiro e deu um tapinha em seu ombro. Por favor, prometa-me que você dará uma vida por nossa família, o que eles merecem. Ganhei muito dinheiro, mas isso pode ser facilmente perdido sem ter a força adequada. Você pode proteger nossa família e usar o dinheiro para fazê-la feliz. Claro. Ishiro gritou com um olhar firme. Bom. O Ishiro de cabelos brancos riu. Então seu braço se transformou em uma luz branca brilhante. Ishiro viu novamente a luz atravessar seu corpo. Sua visão novamente ficou escura. Um momento depois, ele abriu os olhos novamente. Ele o viu sentado no banco, que ficava no terraço do prédio da escola. Estamos na escola. Ishiro pensou com leve preocupação. A última lembrança já era terrível, e esta devia ser tão ruim quanto. Barulho. Ishiro virou a cabeça em direção à porta que dava para o terraço. Ele viu uma jovem garota de cabelos pretos abrindo a porta. Ela tinha um rosto bonito e jovem, sobrancelhas finas, um nariz pontudo e bonito e lindos olhos azuis. Ei, Ishiro. A jovem disse com um sorriso depois de se aproximar da figura de Ishiro. Ishiro se levantou e, com um leve rubor, respondeu, Ei, Amanda. E por que você me chamou aqui? Ishiro disse com uma leve gagueira e nervosismo. Amanda sorriu docemente, o que imediatamente iluminou o lugar. Eu gosto de você, por favor, saia comigo. Ela disse em tom entusiasmado. Se curtir? Ishiro exclamou. Amanda assentiu de forma fofa. Ah! O rosto de Ishiro ficou instantaneamente tingido de rosa. Ele estava prestes a responder que sim, mas então ouviu uma leve risada à vinda da porta. Ele virou a cabeça com um olhar questionador e viu alguns de seus colegas filmando-os. É? Ishiro exclamou. PFFT. Uma garota loira na porta cai na gargalhada. E dois jovens ao lado dela também caíram na gargalhada. O que foi? Ishiro perguntou. Desculpe, Amanda, olhe só para o rosto dele. Ele achou que você estava falando sério. A jovem loira disse enquanto ria. É? Ishiro virou a cabeça para Amanda. Ele viu o olhar fofo dela se transformar em um olhar de zombaria enquanto olhava para ele. Amanda. Ishiro perguntou com uma cara nervosa. Não diga meu nome. É assustador. Honestamente, você achou que eu estava falando sério? Você achou que eu realmente gostaria de um idiota imprestável como você? Nos seus sonhos. Amanda cuspiu com desgosto. As três figuras da porta caminharam ao lado dela. Um jovem de cabelos pretos agarrou Amanda pela cintura e puxou-a para perto do peito. Veja bem, meu namorado é um lutador iniciante no nível máximo de artes marciais. Em breve ele se tornará um soldado marcial e poderá se juntar ao time da escola pública de ensino fundamental de Rio no ano que vem. Amanda declarou orgulhosamente. Os olhos de Ishiro marejaram ao olhar para as quatro figuras. Ele viu seus olhares zombeteiros, cheios de desdém e repulsa. O jovem de cabelos pretos sorriu maldosamente. Ninguém jamais gostaria de você, mesmo que você seja ligeiramente bonito. Isso ainda não muda o fato de que fracos não deveriam existir neste mundo. Este mundo é para os fortes. Ele então se aproximou de Ishiro e o socou direto no estômago. O GH Ishiro cuspiu saliva da boca e se ajoelhou no chão enquanto segurava o estômago. As quatro figuras riram e saíram do telhado, deixando Ishiro para trás. Ishiro caiu no chão. Ele agarrou seu estômago em agonia. Por quê? Ishiro murmurou com lágrimas escorrendo de seus olhos. Dentro de sua mente. Arg. Ishiro continuou rugindo por alguns minutos. Ele começou a rugir em sua mente porque sabia que nada de bom aconteceria ao ver uma garota aparecendo na visão. Então ele rugiu ainda mais depois de ver o quão tímido Ishiro agiu na frente dela. Ele sentiu que Ishiro tinha uma queda enorme por aquela garota, Amanda. Seu coração foi esmagado em milhões de pedaços naquela lembrança. Mas Ishiro ainda não sentia ódio algum por Amanda. Ishiro, em sua mente, continuava perguntando por quê. Ele só sentia raiva, inveja e dor. Mas a maioria delas era direcionada ao jovem de cabelos pretos à sua frente. Quem provavelmente era tudo o que Ishiro queria em algum momento. Colidir rachadura e a memória novamente se quebrou em milhões de pedaços, e Ishiro apareceu no vazio escuro. Ele olhou ao redor e tentou encontrar Ishiro de cabelos brancos.
O Ishiro de cabelos brancos apareceu na frente dele com um rosto melancólico. Por quê? Por que você não a odiou? Ishiro perguntou com um olhar de dor. O Ishiro de cabelos brancos suspirou e balançou a cabeça. Eu a amava. E tudo o que ela disse era verdade. Eu sabia. Este lugar é para os fortes, e eu provavelmente era o aluno mais fraco de toda a escola. Ishiro mordeu o lábio. Ah! O Ishiro de cabelos brancos respirou pesadamente. O amor é uma coisa dolorosa. Eu a amava desde o ensino fundamental. E a lembrança daquele telhado foi provavelmente a mais dolorosa. Eu ainda não me curei disso. O Ishiro de cabelos brancos sorriu tristemente. Ishiro cerrou os punhos e o abraçou com força. Ishiro, de cabelos brancos, pareceu chocado. Ele arregalou os olhos. Eu prometo. Vou fazê-la se arrepender. Ishiro gritou enquanto seus olhos começaram a marejar. Ishiro, de cabelos brancos, pareceu chocado, mas então sorriu com leves lágrimas saindo de seus olhos. Ele assentiu com gratidão. Quantas memórias sobraram? Ishiro perguntou depois de terminar o abraço. Só um. Disse Ishiro de cabelos brancos. Ishiro assentiu, mas a preocupação ainda permanecia. Ishiro, de cabelos brancos, tocou seu ombro e ambos foram instantaneamente cobertos por uma luz branca. Martial Arts System. Capítulo 67. Vivenciando Memórias Parte 3. A memória começou. Ishiro abriu os olhos e o viu parado em uma ponte enquanto olhava para o vasto lago diante de seus olhos. Fungada aos olhos de Ishiro estavam cheios de lágrimas. Seu rosto estava pálido e todo o seu corpo tremia. Se você olhar atentamente, poderá ver ferimentos por todo o corpo. E por que estou vivo? Só para sofrer? Ele pensou alto com um tom trêmulo. Ele estava encostado no guarda-corpo. Atrás do guarda-corpo há uma queda de 50 metros no lago, que estava cheio de pedras de aparência afiada. Com as mãos e o corpo trêmulos, ele começou a escalar o guarda-corpo até finalmente sentar-se em cima dele. Soluço. O rosto de Ishiro ficou cheio de lágrimas enquanto um som de soluço saía de sua boca. Por quê? Por que todos são tão cruéis? Eu nunca machuquei ninguém. Por que eles continuam me intimidando? Ishiro pensou com raiva enquanto lágrimas continuavam caindo de seus olhos. Este mês foi definitivamente o pior momento de toda a sua vida. No mês passado, sua paixão, Amanda, destruiu seu coração em milhões de pedaços. E no dia seguinte, o vídeo da Amanda confessando e eventualmente me espancando foi espalhado na escola. O resultado foi muito bullying. Ele era literalmente espancado todos os dias até que não ousava nem levantar a cabeça, e hoje ele recebeu a pior surra até agora. O namorado de Amanda e seus amigos o agrediram depois que Ishiro saiu dos portões da escola e planejou voltar para casa. Eles o espancaram até que ele foi forçado a implorar por misericórdia. HH tenha misericórdia. Ishiro gritou enquanto o jovem de cabelos pretos olhava para o jovem ajoelhado na sua frente com um sorriso sádico. O jovem de cabelos pretos pisou na cabeça de Ishiro, fazendo-o cair de cara no chão sujo. Os estudantes ao redor da cena não fizeram nada, eles apenas viraram a cabeça e continuaram se afastando do local. Mas alguns alunos ficaram e registraram a cena com leves sorrisos. O jovem de cabelos pretos gostou muito dessa atenção. Ele é praticamente o rei da escola. A namorada dele é a aluna mais bonita da escola. Seus amigos estão todos no topo da hierarquia da escola. Mas havia uma coisa que ele não era. O chamado título de aluno mais bonito da escola não lhe pertencia. Mas pertencia ao inseto mendigo na frente dele. Isso enfureceu. Principalmente porque às vezes o olhar da namorada dele permanecia em sua direção, às vezes por tempo demais. É por isso que lhe sugeriu tirar sarro de Ishiro no telhado. Amanda estava um pouco relutante, mas finalmente concordou. Ele sentiu imenso prazer ao humilhá-lo. Claro. Eu lhe darei misericórdia. O jovem de cabelos negros sorriu maliciosamente. Ishiro parecia esperançoso, com o rosto cheio de hematomas. Eu vou deixar você ir. Mas você precisa rastejar em vez disso. O jovem de cabelos pretos sorriu largamente. Seus amigos também tinham sorrisos irônicos no rosto. O jovem de cabelos pretos parou de pisar na cabeça de Ishiro. O rosto de Ishiro ficou pálido. Ele se sentiu muito humilhado. Continue. O jovem de cabelos pretos ordenou enquanto apontava na direção de onde Ishiro geralmente vem. Lágrimas começaram a se formar no canto dos seus olhos. Ele começou a rastejar pelo chão como uma minhoca.
Sob risadas zombeteiras, ele continuou rastejando enquanto lágrimas caíam de seus olhos. O jovem de cabelos pretos gravou a cena e planejou espalhar para todos os lugares. Ishiro finalmente rastejou o suficiente e não conseguiu mais ver a figura do jovem de cabelos pretos. Ele se levantou, com as calças cheias de buracos. Soluço fungado a ele começou a correr pelas ruas enquanto a cor de sua roupa mudava de cinza para marrom. Ele parecia um sem-teto. Ishiro continuou correndo até chegar à ponte. Ele chutou o guarda-corpo com raiva. Viu um lago e pedras de aparência perigosa flutuando nele. Talvez eu deva. Ishiro pensou, com o rosto pálido. Ele caminhou até o guarda-corpo e olhou para as pedras abaixo dele. Seu rosto se transformou em pânico. Ele sempre teve medo de altura. Mas isso é outra coisa. Ele sabia que cair ali seria morte instantânea. Mas então ele pensou nas memórias do mês passado. Por que estou vivo? Só para sofrer? Ele pensou em voz alta. Ele escalou o guarda-corpo e sentou-se em cima dele. Por quê? Por que todos são tão cruéis? Eu nunca machuquei ninguém. Por que eles continuam me intimidando? Ishiro pensou com uma cara de tristeza. Eu deveria acabar com isso hoje. Ele pensou, e estava prestes a pular da ponte em direção à sua morte. Mas então lembranças de seus pais sorridentes vieram à sua mente. Lembranças de Ayako rindo alegremente enquanto brincava com ele. Então as memórias se transformaram em visões. Ele viu seus pais chorando muito enquanto seguravam uma foto. Ele também viu Ayako ficando gravemente deprimida. Ele viu suas vidas se tornando sombrias. Sem nem mesmo uma pequena felicidade em suas vidas. Ishiro arregalou os olhos. Ele rapidamente saiu do guarda-corpo e caiu pesadamente no chão da ponte. Ishiro, com o rosto pálido, continuava respirando pesadamente. Seu peito subia e descia. Ele colocou as mãos no rosto e gritou: o que diabos eu estava prestes a fazer? Cris rachadura e a memória se estilhaçou como vidro mais uma vez. Ishiro apareceu no vazio escuro enquanto ainda estava em choque. Surpreso, certo? O Ishiro de cabelos brancos disse depois de ver o rosto chocado de Ishiro. Ishiro assentiu em silêncio. Eu estava perto de cometer suicídio naquele dia, mas estou feliz por não ter cometido. Eu nunca contei aos meus pais sobre o bullying que sofri. Vocês devem estar curiosos sobre o meu uniforme escolar diferente, certo? Ele perguntou. Ishiro saiu do choque depois de ouvir a pergunta do Ishiro de cabelos brancos. Você mudou de escola por causa do bullying? Ishiro perguntou. O Ishiro de cabelos brancos sorriu tristemente e assentiu. Não foi fácil convencer meus pais, mas eu disse a eles que a escola pública de ensino médio de Rio era mais perto. Ele suspirou e disse. Eles finalmente aceitaram meu raciocínio. Eu fugi do bullying como um covarde. Ele sorriu ironicamente. Ishiro cerrou os punhos e mordeu os lábios de raiva. Ele não estava sentindo raiva do Ishiro de cabelos brancos. Em vez disso, ele sentiu uma raiva imensa dos alunos de sua escola anterior. Ishiro, de cabelos brancos, viu seu rosto raivoso. Ele riu e disse, acho que preciso sentir pena dos meus antigos colegas de classe. Ishiro olhou para o Ishiro de cabelos brancos com olhos injetados de sangue. O que você quer dizer? Ishiro, de cabelos brancos, riu e formou um espelho em sua mão. Sibilo ele jogou o espelho em direção a Ishiro. Ishiro pegou o espelho e viu seu rosto nele. Seus olhos estavam vermelhos por causa da raiva. Todo o seu rosto estava transformado em extrema raiva. Ishiro agarrou o espelho com mais força, o que o destruiu. Agora você vai me dizer que eu não devo ir lá e me vingar? Ishiro disse enquanto rangia os dentes. Mas então Ishiro de cabelos brancos caiu na gargalhada. Ishiro olhou estranhamente para ele. O Ishiro de cabelos brancos continuou rindo por alguns momentos depois até que finalmente conseguiu dizer suas palavras. Você percebeu? Você disse, minha vingança, você finalmente aceitou que somos iguais. Ele disse alegremente. Ishiro parecia chocado, e agora ele se lembrava. Minha vingança. Ishiro pensou em voz alta. Rachadura. O vazio escuro começou a ter luz surgindo de diferentes rachaduras. O vazio escuro estava rachando. Ishiro, de cabelos brancos, aproximou-se de Ishiro e o abraçou com força. Ishiro pareceu surpreso, mas então retribuiu o abraço. Boa sorte, Ishiro. Esta será a última vez que nos veremos. O Ishiro de cabelos brancos disse de repente.
Os olhos de Ishiro se arregalaram. O quê? O Ishiro de cabelos brancos riu. Porque seremos os mesmos de agora em diante. Eu sou você, e você será eu. De agora em diante. Não haverá dois Ishiros. Apenas um. O vazio escuro ao redor deles finalmente se partiu em pedaços. Restou apenas um vazio de luz. Ishiro sentiu uma pessoa abraçando desaparecendo lentamente. A figura à sua frente estava se fundindo com ele. Ishiro olhou para a cena em pânico. Não. Não fique triste. Seria estranho porque eu sou você. O Ishiro de cabelos brancos riu e finalmente desapareceu. Ishiro de cabelos brancos fundiu-se com o corpo de Ishiro. Ishiro viu uma luz brilhante aparecendo na sua frente, que imediatamente cobriu sua figura. Antes que ele pudesse gritar, ele desapareceu do vazio de luz. Ah! Ah! Ishiro gritou. Ele olhou ao redor e viu que estava dentro de seu quarto. Ele viu a luz atravessando sua janela. Sistema. Quanto tempo fiquei lá? Ele perguntou com curiosidade. Uma noite. O horário atual é 6 horas da manhã. Ishiro suspirou profundamente. Ele sentiu múltiplas emoções passando por ele. Agora. Ele se lembra de tudo. Cada tristeza, cada dor, cada insulto que ele já recebeu. Toque toque. Ishiro ouviu um som familiar vindo do sistema e várias mensagens apareceram na sua frente. Parabéns, anfitrião. Missão para alcançar o Capitão Marcial. Primeira parte concluída. Conexão mental. Classificação. Além do mítico. Conexão corporal. Não concluída. Recompensas. 10.000 moedas. 1.000 XP. 100 pontos de estatísticas. Falha. Permaneça no líder marcial pela eternidade. Penalidade. Remoção do sistema. Prazo. 1 mês. Nome. Kurogami Ishiro. Nível do sistema. Avançado. Classificação marcial. Não classificada. Idade. 15. Nível. 5. SP. 0. Moedas. 0. 850.600 XP. CV 90-90. Força. 70. De 55 a 70. Agilidade. 65. De 50 a 65. Resistência. 87. De 72 para 87. Vitalidade. 60. De 45 para 60. Missões. Comprar. Loteria. Inventário. Artes marciais. Taekwondo. Estilo de ferro. Karatê. Muay Thai. Boxe. Olho de detecção de fraquezas nível 1. Permite que você veja qualquer fraqueza de uma pessoa com patente de comandante marcial inferior. Golpe mortal. Raro. Isso permite que você mate qualquer um com um golpe. Mas o ataque precisa atingir o corpo do alvo. Você não pode matar marcial King ou superior com golpe mortal. Raro. Apenas marcial general e abaixo. Ignorar morte. Mítico. Morte. Superestimado. Uma vez que você morre, você pode ignorar a morte e voltar para o reino dos vivos. Maestria em Ferreiro Especialista. Concede a você habilidades de mestre ferreiro. Você será capaz de criar armas que este mundo nunca viu antes. Parabéns, anfitrião. Mindy Connection fortaleceu seu corpo. Você está um passo mais perto da conexão corporal perfeita. Boa sorte, anfitrião. Martial Arts System. Capítulo 68. Minha vingança. Parte 1. Tudo bem. Ishiro disse com entusiasmo. Ele sentou-se na cadeira com uma pequena mesa de madeira na frente dele. No momento, ele tinha um caderno na frente dele e um lápis na mão direita. Ele começou a escrever. Plano de vingança. 1. Os 5 delinquentes que ousaram me machucar e humilhar. Eu irei até a escola deles e os espancarei até a morte. 2. Amanda, a vadia que quebrou meu coração frágil. Eu vou para a escola e vou bater no namorado dela na frente dela. 3. O babaca de cabelo preto com cara de merda. Vou humilhá-lo na frente de toda a escola, e já que sou famoso agora, e ai, a cena toda será carregada na internet instantaneamente. Talvez as pessoas comecem a me chamar de valentão, etc. Blá blá blá. Quem se importa? Eles quase me fizeram cometer suicídio, e eu vou machucar ele e seus amigos. Ishiro assentiu com entusiasmo depois de escrever seu plano mestre, anfitrião. Isso não é um plano, você apenas escreveu o que estava planejando fazer com eles. Calhe a boca, sistema. Ishiro rosnou com raiva. Ele fechou o caderno e o colocou no armário seguro, onde ninguém o encontraria. Quanto tempo é, sistema?
Eu não sou seu relógio pessoal, é verdade. Você é minha máquina de insultos pessoal. Agora me diga as horas. Porra, 7h25 da manhã. Foda-se, anfitrião. Eu também te amo, sistema. Ishiro se levantou e começou a vestir sua roupa escolar. Perverter. Ishiro ignorou o comentário do sistema. O uniforme consistia em uma camisa branca com listras pretas e uma gravata azul com calças brancas. Ele foi até o banheiro e olhou para ele no espelho. No espelho, um belo adolescente foi mostrado. Ishiro não parecia ter 15 anos porque sua altura já era de 183 centímetros e estava crescendo. Ele ainda tinha o mesmo cabelo preto bagunçado, o que lhe dava uma sensação selvagem, o que estranhamente deixava muitas garotas ao redor de Ryu muito excitadas. Até algumas mulheres mais velhas. Mas não precisamos falar sobre isso. Seus olhos negros olhavam para seu reflexo no espelho, as memórias dele sendo intimidado, insultado, espancado. Ele continuava vendo as memórias, como um rolo de filme. Principalmente Amanda. Toda vez que ele se lembra dela, seu coração dói. Ishiro tocou seu reflexo no espelho. O jovem intimidado não é mais. Ele tirou a mão do espelho e saiu do banheiro. Ele entrou no andar de baixo com passos lentos e viu Ayako esperando por ele. Irmão mais velho, vamos lá. Ayako continuou gritando com uma expressão enérgica. A boca de Ishiro se curvou em um pequeno sorriso e ele assentiu. Ayako abriu a porta e começou a pular em direção à escola. Ishiro fechou a porta e caminhou atrás de Ayako. Eles caminharam por alguns minutos até que finalmente entraram nas ruas, que levavam à escola pública de ensino fundamental Iryu. Eles já podiam ver os alunos andando e rindo. Mas no momento em que Ishiro apareceu, algumas garotas gritaram instantaneamente enquanto um grande rubor cobria seus rostos. O menino, por outro lado, olhou para ele com sincero respeito. Ayako ficou chocada ao ver as ações de todos e ficou um pouco assustada. Mas Ishiro colocou sua mão forte em seu pequeno ombro e deu um sorriso tranquilizador. Ayako sorriu docemente enquanto um leve rubor surgia em suas bochechas. Sob o olhar atento dos alunos e de alguns idosos, eles continuaram caminhando em direção à escola. Poucos minutos depois, eles chegaram aos portões da escola. Os estudantes estavam entrando em massa pelos portões. Vamos, irmão. Ayako começou a arrastar Ishiro atrás dela, mas ele não se moveu. Ayako virou a cabeça e olhou para ele com seus brilhantes olhos negros. Irmão? Ele deu um tapinha na cabecinha dela e disse, tenho alguns negócios para resolver. Está tudo bem? Ayako perguntou preocupada. Ishiro assentiu com um sorriso. Não precisa se preocupar. Ayako assentiu levemente, mas a preocupação permaneceu. Ela começou a caminhar em direção aos portões enquanto lançava leves olhares para seu irmão. Ishiro respirou fundo e continuou andando. Ele não entrou pelos portões. Em vez disso, ele passou pela escola. Os alunos que o reconheceram ficaram surpresos ao olhar na direção em que ele caminhava. Poucos minutos depois, ele não viu mais nenhum aluno da escola. Em vez disso, foram mostrados alunos com roupas cinzas e pretas. Sua roupa chamou muita atenção porque eles sabiam que era da escola de ensino fundamental número 1 em Iryu. Alguns alunos olharam feio para ele, mas então viram seu rosto. Seus rostos ficaram pálidos e eles rapidamente correram para os lados, deixando Ishiro passar por eles sem incidentes. As jovens que estavam ao redor viram a cena e ficaram um pouco assustadas, pensando que se tratava de um dos delinquentes do famoso colégio de Iryu. Mas uma vez eles viram seu rosto e sua figura. Sua figura atlética mal consegue ser escondida dentro da roupa da escola. Os rostos deles ficaram rosados e eles o reconheceram instantaneamente. O jovem mais falado de toda a cidade de Iryu desde o primeiro dia do torneio do ensino fundamental. O personagem principal de Inúmeros Sonhos Molhados. Algumas das jovens quase desmaiaram ao se lembrar de alguns dos sonhos ousados que tiveram com ele. Não foi culpa deles. A culpa era dele por ser tão bonito. É isso que eles continuam pensando consigo mesmos. Mas elas realmente querem lutar com ele na cama. Os meninos e meninas com uniformes escolares cinza deixaram Ishiro caminhar pacificamente, sem ousar ficar em seu caminho. Alguns alunos estavam filmando cada movimento seu. E alguns mandaram mensagens para os amigos dizendo que Ishiro estava caminhando em direção à escola deles. Ishiro também viu alguns de seus colegas mais velhos. Eles nem ousaram olhar na direção dele. Eles ainda riam dele antes do torneio.
pensando que ele também sofre bullying na nova escola. Mas então chegou o torneio. Ninguém mais ousa falar mal dele. Se os professores ouvirem, eles vão bater em qualquer um que ousar. Atualmente, Kurogami Ishiro é o garoto de ouro de Ryu com a Lucas. Ninguém permitirá qualquer tipo de insulto contra ele. O diretor da sua antiga escola estava ciente de seu severo bullying. É por isso que seu maior pesadelo era ver Ishiro orgulhosamente enfrentando os lixos sem medo. Porque se Ishiro descobrir, a vida dele acabou. Ele honestamente não se importava que Ishiro sofresse bullying porque o valentão era a maior estrela da escola. Ele poderia ter se tornado representante de Ryu, o que traria glória infinita para sua escola. O diretor recebeu um convite para ser um lutador reserva. Mas ele recusou, mentindo que estava ferido e não poderia lutar. Mas ele não queria que aqueles dois se conhecessem. Porque o diretor sabia que Ishiro era muito mais forte e provavelmente o teria aleijado se o tivesse visto. E então o diretor da escola pública de ensino fundamental de Ryu definitivamente teria ouvido sobre o incidente. E descobriria sobre o incidente de bullying. O diretor já tinha ouvido que Ishiro estava caminhando em direção à escola. Ele estava em pânico. Reuniu todos os professores e falou sobre a calamidade que estava se aproximando da escola deles. Mas Ishiro já chegou aos portões da escola. Ele olhou para a placa familiar no topo do portão. Escola Secundária de Ensino Médio de Ryu. Os alunos olhavam para sua figura com fascinação. Já se espalhou por todos os lugares que Ishiro estava visitando suas escolas. A maioria dos alunos ficou emocionada ao vê-lo. Mas seus antigos colegas de classe estavam aterrorizados. Permaneceram em suas salas de aula, sem ousar sair. Na sala de aula deles, o jovem de cabelos pretos que costumava intimidar Ishiro também é conhecido pelo nome, Damien Sharperji. Ele olhou para os estudantes em pânico ao seu redor com desaprovação. Ele também viu sua namorada Amanda se mexendo nervosamente. Ela acha que ele não percebeu como ela olhou para a figura confiante de Ishiro na TV. Amanda era como uma donzela apaixonada. Isso enfureceu Damien. Ele planejou mostrar a Amanda o que acontece se ela ousar olhar para outros caras. Mas então todos começaram a falar que Ishiro estava caminhando em direção à escola deles. Damien estava honestamente aterrorizado. Ele esperava que fosse um alarme falso. Mas então todos disseram que Ishiro estava parado na frente do portão da escola. Os alunos na sala de aula olharam pela janela em direção aos portões da escola e viram um jovem de cabelos pretos e aparência solitária parado ali. Ele está aqui. Um dos alunos gritou enquanto olhava para os portões da escola. Damien estremeceu. Ele começou a tremer levemente enquanto seu rosto começou a ficar pálido. Seus amigos ao redor dele também não estavam com boa aparência. Amanda queria ir até a janela e ver seu rosto sonhador. Mas ela sabe que Damien ficará muito bravo. Ela já começou a se arrepender de ter namorado Damien em primeiro lugar. Ele não passa de uma vadia ciumenta. Amanda se arrepende de tudo que fez com Ishiro. A figura confiante de Ishiro na TV o excitava profundamente. A maneira como ele sorria calmamente ao enfrentar oponentes que podiam derrotar Damien com um único movimento. MMMM. Amanda gemeu levemente em sua mente enquanto pensava na figura sexy de Ishiro. Ela sabia que ele tinha uma queda enorme por ela. O que significa que ela poderia realizar suas fantasias. Eu quero você. Amanda pensou enquanto seu rosto estava tingido de rosa. Com entusiasmo, ela esperou Ishiro aparecer. A fonte deste conteúdo é Freio e Benovo. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.